Ah, legal. Então, o que eu quero propor, na verdade, depois desses 4 anos e pouquinho de clube de leitura, é fazer um histórico desse clube de leitura. Então, eu quero retomar um pouco lá do primeiro dia que a gente se encontrou, em 2016. Eu quero mostrar um pouco do que a gente viu naquele dia. Só que, assim, claro, a inspiração para fazer isso veio de 2 dos contos do livro que a gente está trabalhando. Então, eu vou mostrar um pouco qual foi a inspiração. Depois eu vou mostrar lá o que a gente fez em 2016 e fecho um pouquinho. E aí, no final, depois da fala do Jean, eu vou voltar um pouco para falar de como foi o processo de escolha deste livro e para a gente pensar no processo de escolha para o próximo. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. E aí eu queria, então, fazer esse pequeno histórico nosso, o que a gente fez nos últimos 4 anos, né? Então, a minha inspiração para a fala de hoje veio quando eu estava lendo os Contos de Cães e Maus Lobos, na verdade, em 2 dos contos, né? O rapaz que habitava os livros, Pronto. né? Então, todas as citações que eu for colocar aqui são da edição que eu tenho do Kindle, né? Então, eu baixei o livro no Kindle, então todas as citações que estão aqui são lá do Kindle, por isso que não está com marcação de páginas, não ia estar com marcação de número dentro do livro. Mas o primeiro que eu queria falar desse conto, né? O primeiro, quando começou a vir a ideia de fazer o que eu vou falar hoje, que é o rapaz que habitava os livros, em algumas frases, assim, né? Esse conto, uma coisa interessante dentro do livro, ele é o único conto do livro que não tem ilustração. Eu não sei se vocês perceberam, quando vocês estavam lendo, todo conto tinha uma ilustração, e esse, propriamente dito, não tinha uma ilustração. Né? Já fica aparecendo para você aí quem está chegando na sala ou não? Não? Porque Só agora... você que é o Tá, host, né? O que organizou a... tá. Para mim, não. Ó, e aí, numa das frases lá do rapaz que habitava os livros, estava: eu ainda deitei mão a alguns volumes. Toquei-lhes brevemente, igual a quem cai num precipício, e procura agarrar-se, mas não me deixaram nada. Lembra que esse conto é do menino que queria muito ler e não podia, porque ele estava no colégio que não permitia a leitura, né? Ou só em alguns horários muito específicos. E os livros não esquecem nada. Eles são sempre a mesma memória admirável. E aí, mais para o final do texto, ele vai: gostei de colocar a hipótese dos livros serem como bicho. O que faz deles o que sempre suspeitei. Os livros são objetos cardíacos, pulsam, mudam, têm intenções, prestam atenção. Lidos profundamente, eles estão incrivelmente vivos. E aí, lendo isso, pensei, não só os livros, né, estão inteiramente vivos, mas também os leitores, né? E aí vem um outro conto lá no final do livro, o último conto, que chama Bibliotecas. E aí, em Bibliotecas, aparecem algumas frases fantásticas, né? As bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e de chegar. Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores ou dos pássaros. Os livros são da família das nuvens, e como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrasse dentro do próprio ar. Haver existe para depois do que não se vê. Os livros oferecem o que são, o que sabem, uma e outra vez, sem se esgotarem, sem se aborrecerem de encontrar infinitamente pessoas novas. E aí eu ia lendo isso e pensando, gente, o que a gente tem feito nos últimos anos aqui
no clube de leitura, se não nos tornado também leitores mais espertos? E aí ele fala, as pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas. Até andam 3 centímetros mais alto, que é efeito de um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Ler livros é uma coisa muito certa. As pessoas percebem isso imediatamente. E os livros não têm vertigem. Eles gostam de pessoas baixas e gostam de pessoas que ficam mais altas. Os leitores, mesmo inteligentes, aprendem a ler tudo. Até aquilo que não é um livro. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade, conseguem ler as tempestades e o silêncio. Mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns leitores, um dia, podem aprender a escrever. Aprendem a escrever livros. São como pessoas com palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas. Pessoas que dão palavras. E é um pouco do que somos, né? Pessoas que damos palavras. Né? E lá no dia 17 de junho de 2016, depois de muitas discussões com a Lala, foram vários meses de discussões, eu acho que a gente começou a pensar um pouco no clube de leitura, numa possibilidade de clube de leitura, em 2015. A Lala que tinha, né, a Laís que tinha pensado mais, e ela vinha conversando comigo para que a gente tentasse fazer alguma coisa, tentasse fazer um clube de leitura, e a gente sem muito saber como que funcionava, vamos estudar como que funcionam os clubes de leituras em outros lugares, como que é, porque a gente chegou numa possibilidade, né, de um clube de leitura. Isso foi lá em junho, então a gente fez essa... Eu fiz uma apresentação nesse dia 17 de junho, então 17 de junho de 2016 a gente não tinha um livro previamente lido. A minha proposta foi, Norma, eu levo uma discussão sobre os livros e a partir dali a gente escolhe algum livro para o próximo mês, para depois. Então, vamos saber, a gente não sabia nem de quanto em quanto tempo ia ser. Na verdade, a gente fez um primeiro encontro, que a gente chamou de clube de leitura, e eu estou chamando aqui, e eu fiz uma apresentação muito parecida com essa, falando sobre os livros. Por isso que eu digo que o Walter Ugumãe me inspirou. E naquele dia, eu lembro de eu ter mostrado algumas imagens para vocês, pensando o que essas imagens nos dizem. E a gente fez uma longa discussão. Cada uma dessas imagens eram várias palavras, expressões e sensações de cada um que estava naquele grupo, naquele dia, lá em junho de 2016, pensando nesse livro como abrigo, como lugar que nos guarda, que nos protege, que ilumina, que serve de farol para saber aonde vou, se vou bater, se não vou, mas que também pode ter um cafezinho ali do lado, esperando, que eu posso sentar e ter uma certa iluminação. Esse livro que é uma viagem, como dizia o Walter Ugumãe, as bibliotecas deviam ser consideradas como os aeroportos. Elas servem para nos fazer viajar. E a gente viajava e a gente extrapola, a gente sai também dos livros. A partir dos livros, a gente vai para outros lugares. Né? As janelas ficam baixinhas, a gente consegue ver além dos livros. E todas essas imagens que eu mostrei estão nesse livro que chama El Libro de los Libros, que é um livro muito bonito, chama Histórias sobre Imágenes. Esse Quinte, ele é um desenhista, ele desenhou todas as imagens, são 30 imagens no livro, e ele mandou cada uma dessas imagens para um escritor diferente no mundo. E pediu, você pode fazer uma página de texto sobre esse livro? Sobre essa imagem? Para a gente fazer um livro? E aí ele conseguiu convencer pessoas. E ele tem textos fantásticos dentro desse livro, a partir dessas imagens que eu fui mostrando para vocês. E aí depois a gente viu que a leitura pode danificar seriamente a sua ignorância. Essa árvore de conhecimentos que transformam a nossa ignorância está hecha de pequenos fragmentos de livros que has leído. Somos aquilo que lemos.
nossas muitas partes divididas, né, os nossos eus divididos nos que lemos. E o Borges tem muito livro, né? O Borges escreveu muito sobre o livro, sobre as bibliotecas. E num dos textos sobre os livros ele fala: se não te gusta un libro, no lo leas. Se não te gusta leer, no lo hagas. La lectura no es una moda, es una forma de felicidad y no debe obligarse a alguien a ser feliz. Isso está num texto que chama justamente El Libro, né? Um texto do Borges que se chama El Libro. E os livros são, e aí muitas daquelas frases que eu tinha dito, a gente encontra aqui elas mais ou menos resumidas, né? Espelhos, janelas, portas, degraus, abrigos, né? São faróis, são tapetes voadores, como também disse o Walter Ugumem. Armas. Armas, né? E perigosas, né? Por isso, às vezes, precisam ser queimados. O que é esse desenho? Oh, se solo ves un sombrero, necessitas ler mais. E aí, talvez a referência mais famosa da história dos livros, de um desenho que simboliza muitas outras coisas, uma jiboia comendo um elefante, que só as crianças conseguem ver. Né? Ler é levar a alma para passear. E a gente tinha visto esse dia muitas imagens e muitos textos. E o Gabriel Perricet, no livro que chama Elogio da Leitura, ele faz uma brincadeira com Roterdã, com o Elogio da Loucura. Ele faz: quem se dedica à leitura torna-se mais lúcido. Perde a segurança e o bem-estar que só o desconhecimento da realidade pode oferecer. Como é vantajoso não saber exatamente o que está acontecendo. É fonte de paz não imaginar o que aconteceria se acontecimento se desse. A paz de quem vive longe das batalhas da leitura. Quem esquece que já aconteceu permanece sereno. É reconfortante não aprofundar. Que triste tranquilidade quando não pesquisamos, não refletimos e não especulamos. E aí, ou seja, como não ler. E hoje de manhã eu falava isso para as meninas, como a ignorância pode ser uma felicidade. É disso que ele está fazendo brincadeira disso. Se a gente não lê, a gente vai ser mais feliz. Porque a gente perde a segurança, porque a gente conhece a realidade, ou pelo menos conhece uma parte dessa realidade, a partir da leitura que tem. Esse foi um pouco da nossa história de leitura, né? Até aquele momento. E neste dia eu fiz uma série de perguntas, e aí eu vou retomar a partir daqui. As perguntas que eu tinha feito aquele dia era: qual a lembrança mais antiga de leitura que tem? O que eu leio? O que eu pretendo ler? O que li? E que tipo de leitor eu sou? Nesse dia nós ficamos horas pensando e discutindo sobre isso. Lá em junho de 2016. Um autor que me identifico, um autor que eu não consegui ler e um autor que eu gostaria de ler. Pense, a gente estava começando um clube de leitura, então para mim era muito importante naquele momento imaginar o que as pessoas querem ler. Eu não tinha ideia do que as pessoas já tinham lido, o que elas gostariam de ler. Né? A gente estava começando a construir uma história juntos naquele momento. Então para mim era muito importante ter ideia do que eu já li e reli, ou seja, o que se eu li e reli, alguma coisa que eu gosto. O que eu comecei e nunca consegui terminar? O que eu não terminei, mas eu quero fazê-lo? Né? E um livro que me ajudou no momento difícil. Acho que cada um de nós tem o seu livro, tem o seu... aquele livro que me ajudou, que me fez... E outra pergunta que me interessava bastante naquele dia era isso. O gênero que eu mais gosto, que eu mais leio, e um gênero que eu nunca li, ou li muito pouco. Né? Então, e aí outras perguntas que a gente fez e ficamos brincando aquele dia, se meu livro fosse um livro, o livro da minha vida é... Então isso tinha sido um pouco... Foi. Tem uma pergunta também, o livro que desgraçou a minha vida. Tem livro que desgraça a gente, cara. Pois aquele é. que você lê, ele arranca o seu chão e a vida não vai mais ser a mesma. Tem vários, assim. Tem livro que é assim, cara. Por vários motivos diferentes, né? Às vezes porque te fez ir para um outro lugar melhor, e às vezes porque te fez ir para um lugar que você fala como as pessoas podem ter chego a este nível, né? Não.
Deixa eu só tentar colocar, então, a parte que eu queria... Que respostas a gente deu aquele dia a algumas daquelas perguntas? Eu fui anotando tudo no meu caderninho mágico da época, eu consegui reencontrá-lo, por fim. Porque isso aqui foi um trabalho de arqueologia, né? Para tentar lembrar de tudo, tentar ir buscando. E aí algumas respostas lá daquele primeiro dia que as pessoas deram, eu me identifico, e aí algumas coisas que eu fui anotando na época. Maria Dueñas com Agatha Christie, já sido algumas respostas. E que coisas eu não consegui ler? Estamos falando aqui de 2016, né? Guimarães Rosa, Saramago, Mia Couto, Paulo Coelho, Fernando Pessoa, por diferentes motivos. Às vezes a pessoa fala, nunca li Saramago porque eu não gosto, acho difícil. E outro fala, não, nunca li Paulo Coelho porque eu odeio, acho ele chato. Então tinham de tudo, ou seja, não li, eu não especificava o porquê não leu, necessariamente. Era isso que as pessoas tinham falado. Né? E o que eu gostaria de ler? Isabel Allende, Guilherme de Maupassant, Chico Buarque. Né? E aí aqui eu queria que a gente pensasse, se não conseguir ler, pelo menos 2 aqui, a gente conseguiu no grupo nos últimos tempos, né? A gente leu 2 livros do Saramago e lemos Mia Couto. E o que eu não li? Então, naquele dia, algumas respostas que me davam eram crônicas e contos. A gente já trabalhou um livro de crônicas, a gente já trabalhou alguns livros de contos, né? Então, acho que daquelas propostas iniciais lá do clube de leitura, eu acho que muita coisa a gente conseguiu fazer nesses últimos 4 anos. Esses foram os primeiros livros que a gente leu, foram os 8 primeiros livros. Né? Então, a gente começou, eu lembro que naquele primeiro dia, o Raduan tinha acabado, fazia pouquinho tempo que o Raduan tinha ganho o prêmio internacional de literatura. E eu levei como proposta, eu levei o Raduan, com Lavoura Arcaica, exatamente porque ele tinha ganho o prêmio fazia pouco tempo, e levei um Saramago, que na verdade acho que nem era as Intermitências da Morte, acho que era o Ano da Morte de Ricardo Reis. E o grupo, naquele momento, preferiu, falou, não, vamos ler Lavoura Arcaica. E a gente lê. Eu tinha lido coisas, não tinha até aquele momento lido Lavoura Arcaica inteiro, eu tinha lido fragmentos dele na graduação em letras. Quando eu comecei a ler, eu falei, não vai voltar ninguém para o clube de leitura. A gente começa com um livro desse, o primeiro livro que a gente pega uma porrada dessa, ferrou. E, pela minha felicidade, no outro encontro estávamos de novo lá e o clube se mantém até hoje. Então, acho que a gente começou muito bem e a gente foi passando por coisas muito boas, né? Literatura brasileira, portuguesa, literatura africana, espanhola. Então, nesses primeiros aqui, a gente já tinha, ou seja, a gente tinha Mário Vargas Llosa, Mia Couto, Chimamanda Adichie, um livro de história que tinha sido 1808, do Laurentino, né, que a gente até retoma. Então, esses foram os livros, aqui eu separei por ano, né, com a ajuda da Lala, que mandou vários esses dias, com a ajuda da Beth, que tinha também uma lista com quase todos os livros. Né? Então, agora que já tem tudo catalogado, acho que isso aqui vai servir um pouco para a gente saber o que a gente fez, essa era a minha ideia hoje, mostrar um pouco do que a gente leu, né? Além daqueles que eu tinha falado no começo, ainda em 2017, aí o Jean já, né, entrando mais fortemente com... Eu fui vendo, daí já estava com o Jean, eu fiz até A Sombra do Vento, então até aqui foi eu que fui conduzindo, mas a partir daqui foi o Jean que conduziu. Teve um ou outro que eu participei, às vezes eu lia o livro, mas não necessariamente... E aí já em 2018, que aí vocês leram algumas coisas pesadas ali em 2018. Eu lembro bem de um que aí eu participei bastante, que foi 2, né? Foi o Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, e A Filha Perdida da Helena Ferrante. Quando a gente conheceu a Helena Ferrante, a maior parte não tinha lido nada dela, e foi um dia muito bonito de ver como essa mulher escreve bem, né? É incrível. E aí, já chegando nos dias de hoje, no ano passado, esses foram os livros, né? Então, na ordem que foram lidos ali, eu acho que talvez tenha um ou outro que esteja errado, mas eu acho que foi. E a gente chega, ou seja, até aqui nós estávamos muito nos livros mais
e nos encontros presenciais, onde a gente tocava as pessoas e tocava os livros, e a gente entra nesse ano de 2020, onde a gente não toca nas pessoas, e muitos de nós nem nos livros, no meu caso, só digital mesmo. Então, em fevereiro, teve a lista do atraso, e depois disso, os 2 encontros com Walter Ugumem, a Máquina de Fazer Espanhóis, uns 2 meses atrás, e hoje o Contos de Cães e Maus Lobos, também do Walter Ugumem. Isso é a nossa história, isso é o que a gente tem nesses 4 anos e pouquinho de clube de leitura. Acho que a gente fez muita coisa, muito do que a gente pensava lá no começo, deu certo. A gente está mantendo, tem gente nova, gente que vai entrando, que vai chegando, né? Todos bem-vindos, muita gente não pôde vir hoje, tem gente que está chegando ainda, né? Tanto por isso que eu pedi, eu fiz essa parte filmada, vou parar daqui a pouco, porque tem muita gente que ainda não veio, que tem curso, que chegou, depois a gente tem que discutir também essa coisa dos horários e tudo mais, né? Então, essa era o que eu queria falar nessa minha primeira parte. Deixa eu pausar aqui. Gravando mesmo. Ok. Então tá aqui, né? Todo mundo visualiza aí, né? Contos de Cães e Maus Lobos. Bom, primeira coisa que me chamou a atenção, e na verdade isso me chama a atenção sempre em qualquer coisa. Se eu vejo uma pintura, se eu leio um livro, o título que algo tem. Eu sempre parto do princípio de que o título tem importância, ele não é uma escolha arbitrária, né? Ele tem uma razão de ser. E claro, quando isso passa por um autor do calibre do Walter Ugumem, né, a gente realmente pode esperar que nada aqui é arbitrário, né? Tudo é muito pensado, muito bem escolhido. Então a minha primeira reflexão foi a respeito desse título, de Contos, né, de Cães e Maus Lobos. Claro, por um lado, a primeira parte, porque é um livro de contos, tranquilo, até aí não tem nenhum mistério. Mas e os cães e os lobos? O que isso tem a ver com os contos? Algumas curiosidades, né, coisas que foram chamando minha atenção depois da leitura, e eu falei para o Marcos, o dia que eu sentei à tarde aqui para ler esse livro, eu li ele também numa tacada só. Eu tinha lido aquele primeiro conto do Menino da Água, como eu falei para vocês, né? E de cara eu falei, uau, depois eu preciso ler isso aqui com uma calma devida. Ali era uma página só, eu queria ver do que se tratava, né? Mas depois eu sentei e li o livro inteiro, e depois disso eu li ele várias vezes. Aí só que aí eu já fiz aquela leitura mais analítica, no sentido de tentar encontrar evidências para interpretações que eu ia formulando. Então, daí surgiram essas curiosidades. Por exemplo, com exceção do último conto, que é o Bibliotecas, que nem tem cara de conto, a gente já viu, né? Ele se assemelha a outras construções textuais. Os demais mencionam cães. Então, todos esses há um cão mencionado, de alguma maneira, com maior ou menor importância. A menina que carregava bocadinhos, a princesa em alma de galinha, o rosto, modo de amar, o mau lobo, 4 velhos, Nossa Senhora da Vila do Conde, todos esses aparece algum cachorro na história, e lobos, o menino da água, querido monstro e mau lobo. Ou seja, os cães e os lobos aparecem em todos os contos. Essa é eu não quero fazer muito caso disso, por isso que eu coloquei no âmbito das curiosidades. Tudo bem? Só um dos contos menciona os 2 animais. Então, esses 2 animais que estão no título, né? Contos de Cães e Lobo, Maus Lobos. Só um dos contos, os 2 aparecem, cão e lobo, que é o mau lobo, tá? Que está no nome do livro. Então, aqui eu já parto então dessa ideia de que esse conto, ele está lá no nome do livro porque ele tem alguma precedência, alguma importância maior do que os demais. Tá? Não no sentido de que ele diga coisas mais verdadeiras, mas eu entendo ele como uma espécie de chave de interpretação. Há uma ênfase dada sobre ele, pelo título do livro. Né? Poderia ser contos de cães e jovens, contos de cães e aparições, poderia ser qualquer coisa, mas não é, é mau lobo. E lobos e cães aparecem justo, inclusive na mesma frase desse conto lá no final. A Alcina destacou essa frase, inclusive, quando ela falou desse conto. Eram lobos calados, deitados sobre as patas, como fazem os cães. Cães e lobos aqui unidos na frase, então. E depois, uma outra curiosidade que eu disse aqui, vários outros animais aparecem mencionados no livro. Galinha, tubarão, minhoca,
vaca, gado, sei lá que mais, um monte. Mas com exceção de O Mau Lobo, os contos não têm esses animais não humanos, né, os animais, no centro da narrativa. Todos os contos de cães e lobos são contos de seres humanos. É isso que eu estou querendo trazer. Né? O livro chama-se Contos de Cães e Maus Lobos, mas, na verdade, o único conto de bicho que tem os animais como predominantes na narrativa, e ainda assim de maneira parcial, dividida, digamos assim, é o conto O Mau Lobo. Os outros, os animais aparecem, mas não são sobre eles. Nenhum conto aqui é sobre um cachorro. Nenhum conto aqui é sobre o lobo. São contos sobre humanos. Bom, e disso eu extraio algumas coisas. Aqui eu tive que escrever porque essa semana foi tão meio conturbada para mim de coisas para fazer, que eu falei, na hora eu não vou nem lembrar do que eu vou falar. Então eu meio que escrevi esse pequeno texto aqui que eu leio para vocês. O que torna um lobo um mau lobo? Vale reparar que um mau lobo não é um lobo mau. Um mau lobo é um lobo que não é um bom lobo. Ou seja, um lobo que não cumpre sua função, por assim dizer, de ser lobo. Um lobo mau é como a história do Chapeuzinho Vermelho. Isso é um lobo ruim, maldoso. Lobo mau, não mau lobo, né? Os lobos do conto O Mau Lobo são maus lobos porque terminam por se mostrar como cães. Animais que se ligam profundamente aos humanos. Ao longo da narrativa, os lobos, aqui eu cito alguns trechos do texto, farejaram a menina como se toda ela fosse um traço de sangue a percorrer a floresta. Isso aqui é o que um bom lobo faz, porque um bom lobo é esse animal caçador, esse é o bom lobo. Pensavam coisas terríveis. Aqui, claro, né, há toda essa personificação ali dos animais, mas a gente sabe que eles não pensam propriamente. E conversavam entre si acerca da melhor estratégia para caçarem as crianças. Vejam que até aqui eles eram bons lobos, ou seja, lobos que fazem o que lobos fazem. Caçar, ir atrás da presa, né? Mas eis que ocorre o acidente com o lobito. Como consequência, todos os lobos pensavam nela, a mãe loba, e se lhe juntavam. Aqui esses lobos começaram a ser maus lobos. Eles deixaram de ser os lobos caçadores, né, preocupados ali, então, meramente com a presa, e demonstraram esse tipo de, vamos dizer assim, sentimento. Por fim, lá no fim do conto, angustiados. Vejam que lobo é esse lobo que fica angustiado, né? Ele é um mau lobo. O bom lobo caça, faz a tocaia, pega a presa, devora a presa. Eles eram lobos calados, deitados sobre patas, como fazem os cães mais sensíveis. Isso é ser mau lobo. A ideia do conto ser mau lobo é isso. Não que os lobos são ruins, maus. Eles são mau lobo porque, são os lobos Nutella. Certo? É lobo Nutella. Né? Aí eu venho, então, para essa finalização da primeira parte. Por que, então? Por que, então, esse título? Contos de Cães e Maus Lobos traz contos sobre seres humanos, como eu já falei, os quais podem ser como cães, amigos, companheiros. Claro que a gente parte da imagem tradicional que o cão traz no pensamento ocidental. Essa coisa leal, amiga, verdadeira, etc. Né? Então, os humanos podem ser cães e outros podem ser lobos, perigosos, selvagens, violentos. Mas assim sugere o conto O Mau Lobo, mesmo os lobos podem ser como cães. Podem ir contra suas tendências e, desse modo, se tornarem maus lobos. E aqui eu passo para o próximo ponto da minha apresentação. Daí a irresistível dimensão ética das narrativas que compõem o livro, e sua mensagem geral de que todos podem ser como cães. Então, daqui a pouco eu já entro nos outros slides que tentam corroborar tentam confirmar essa interpretação que eu estou fazendo. Contos de Cães e Maus Lobos são contos sobre humanos. E os humanos podem ser cães, podem ser lobos. Mesmo aqueles que são lobos podem ser maus lobos. E, portanto, podem ser mais próximos dos cães.
né? Então, assim, para mim tem uma mensagem moral aqui, ética, muito forte, que é algo característico das fábulas. E, para mim, esse conjunto de textos remete muito à ideia da fábula. A fábula conta histórias geralmente envolvendo animais, que traz uma espécie de moral que se aplica ao domínio dos humanos. Ah, Jean, você está viajando no texto, então não sei, vamos ver. Eu acho que algumas coisas acabam confirmando um pouquinho do que eu estou dizendo. Segunda parte aqui da minha apresentação chama de Ética e Educação nesse livro. Remeto a nó autor no final, que aqui agora já é algo que não é da ordem da ficção, certo? É da ordem ensaística, da posição dele, né? Então, o que eu tenho? Olha só que interessante essa reflexão do Walter Ugumem. O trágico de se escrever para os mais novos, para as crianças, né, está na veiculação de princípios éticos. Isso é trágico. Como se lhe ministrássemos um medicamento através do texto, na expectativa de que possam vir a resultar numa sociedade curada de determinados males. Ele está dizendo, ó, é trágico a gente pensar que o texto vai ter essa dimensão moralizante, né? Sou muito romântico, quero melhorar o mundo. Mas melhorar o mundo, servindo às crianças uma ética, uma sensibilidade, ou uma sensibilidade em que acreditamos, é o mesmo que lhes pedir que cresçam melhores do que nós. De certo modo, as crianças têm o direito de crescer tão más quanto nós, quanto a nossa geração, quanto qualquer geração. Então, olha só o paradoxo que ele está construindo. Ele é uma pessoa romântica que quer melhorar o mundo e está escrevendo um livro para as crianças. É claro que, de certa maneira, esse livro tem que conter uma boa mensagem. Só que ele está chamando a atenção para o paradoxo disso. Porque as crianças deveriam ter o direito, inclusive, de ser ruim, porque as pessoas adultas já são ruins. Muitas cresceram ruins. Muitas viraram lobos. Então, aqui é o paradoxo. Como escrever para esse público? Aí ele diz, o problema de ter esperança é sempre, e sobretudo nosso, dos adultos. Quero dizer, se eu tivesse filhos, haveria de os empanturrar de sensibilidade e valores que acredito. Porque acredito assim. Como não tenho, então não vou empanturrar os meus filhos com esses valores e escrevo livros que concretamente vão ser lidos por crianças que não me pertencem, enfrento dúvidas acerca da validade de lhes levar muita sensibilidade e valores. Percebem o tom do paradoxo do autor que ele está aqui apresentando? Né? O Walter Ugumem está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo para crianças, eu tenho um paradoxo. Se eu vou escrever para crianças, eu deveria veicular com a minha obra certos preceitos e valores morais. No entanto, eu não me sinto no direito de fazer isso. Porque as crianças deveriam ter o direito, inclusive, de crescerem como adultos sem valores. Por outro lado, se eu fizesse isso para os meus filhos, eu empanturraria eles de valores. Só que eu não tenho filhos, mas eu escrevo livros. Será que os meus livros vão carregar valores? Será que os meus livros terão dimensão ética? E ele não nos diz isso nessa nota. No entanto, em bibliotecas, ele diz assim, penúltimo do texto. Todos os livros são infinitos. Começam no texto e estendem-se pela imaginação. Por isso é que os textos são mais do que gigantescos. São absurdos, de um tamanho que não dá nem para calcular. Mesmo os contos, percebam agora a dimensão autorreferencial. Mesmo os contos de pequenos não tem nada. Se soubermos entender, crescemos também, até nos tornarmos monumentais pessoas, edifícios de profundo esplendor. Então é claro que os contos dele aqui têm uma dimensão ética, edificante, que pretendem contribuir para o crescimento humano. Ainda que ele, enquanto autor, possa se sentir um pouco incomodado ao fazer isso. Porque ele acredita, ao mesmo tempo, num valor muito importante, que é o da liberdade. Todo mundo tem direito de, inclusive, não ser boa pessoa. Todo mundo tem direito de ser lobo. Tá? Essa é a ideia. Essa é a figura que aparece no final do texto, né? Que claramente é o Walter Ugumem. A gente sabe que as ilustrações não são dele, mas ele conversa com seus ilustradores e essa gravura é muito representativa de coisas que eu disse aqui, porque vejam só o que a gente tem aqui. Essa pessoa que carrega um algo
dela, mais próximo de si, do corpo, mas que ao mesmo tempo leva com uma grande mão um pedaço. Ok? Então, assim, eu vejo uma profunda dimensão ética nesse escrito do Walter Ugumãe. Mesmo ele com aquela nota dizendo, olha, é trágico que a gente queira fazer isso, mas é o que ele está fazendo. Isso aqui é um livro de ética, mais do que de contos, onde, por meio de imagens que podem atingir, primeiramente, o nosso senso estético pela beleza delas, mas elas pretendem, a partir daí, veicular valores que são éticos. Um ponto, por exemplo, aqui eu separei alguns só para destacar, e já estou finalizando, tem 3 desses, se não me engano. O amor como valor, né? O caráter do amor, né? Enquanto algo transformador das nossas vidas. Aí eu separei 2 trechos, um da menina que carregava bocadinhos e outro do querido monstro. No primeiro ele diz assim, ó, a moça, sem querer, carregava aos bocadinhos o amor para dentro de cada gesto, como quem se movia para um único objetivo. De tudo quanto alguma vez carregara, e a vida dela havia sido carregar coisas, né? Ela era a menina que carregava bocadinhos, o amor era o mais difícil. O amor nascia-lhe só de existir alguém. Então, olha só, o amor nasce nessa ligação, de novo, que é um tema que está lá bastante presente na Máquina de Fazer Espanhóis, com o outro. Era o mais genuíno e limpo dos sentimentos. O amor existia em todas as direções. Ela pressentia isso, que o amor estava para lá de qualquer direção. Veja só essa ideia do amor que aparece aqui como algo que está para lá de qualquer direção. Ele é o objetivo de qualquer caminho, de qualquer rumo. Tá? O segundo texto ele diz, eu comecei pelos poemas de amor. Foi o melhor que poderia me acontecer. Coloquei os barquinhos de papel numa estante bonita, né, os brinquedos que ele brincava, que também fala de novo do crescimento, né, da criança lá que tinha seus amigos imaginários, e prometi lutar para que nunca mais ninguém naufragasse nos meus braços. Apenas sorrisse. De novo, a ideia da alteridade, o amor pressuposto nessa relação. Eu disse, quero ver as pessoas todas do mundo a rir. Foi o que eu disse, ainda que estivesse sozinho no quarto. Tá? Então, quer dizer, mesmo a condição sendo essa de solidão, nesse momento, o amor ao outro é isso que deve ser o objetivo, independente de eu estar recebendo isso, inclusive, nesse momento. Então, veja, é o amor como valor dos mais profundos. O valor do outro, que tem uma ligação muito estreita com essa ideia do valor do amor. Minha princesa com alma de galinha. Era comum que andasse perto dos bichos, a ver-lhe as patas e as barrigas, a fazer cócegas, até os galináceos mais cacarejantes e destituídos de afeto. Sabiam todos que muitos animais não tinham cultura suficiente para apreciarem um carinho, mas a princesa, a crescer para mais tarde herdar a coroa e decidir os destinos do seu povo, gostava de acreditar que o carinho e a ajuda sempre faziam sentido. Vejam só a profundidade disso. Faz sentido, inclusive, para o outro que não é o humano. É isso que o que esse texto traz. O outro não precisa ser humano, inclusive. Daí aquilo que eu falei nesse texto, da recorrência, aparece 4 vezes que eu me lembro, da ideia de pessoas racionais e irracionais. A dimensão do outro, inclusive, extrapola a do humano. Remete a outras formas de vida, como a dos animais que não são humanos. Aí depois ele diz no rosto, percebi que ver verdadeiramente uma pessoa obriga a um esforço, como o de estarmos sentados nos nossos bancos a tomar conta, né, não cota, do que passa pelos montes. Por isso, por mais que observemos, ainda muita coisa nos há de escapar, e o importante é que estejamos tão atentos quanto possível para nos conhecermos uns aos outros. De novo, a importância do valor do outro, de conhecê-lo. E, por fim, nos 4 velhos, que é, para mim, o texto mais difícil, talvez, de entender, né? Porque ele é sobre velhos, ele é diferente, né? Depois eu falo se dá tempo, né? Mas aqui o outro envolve o cão e o casal de velhos, né? Mesmo nessa iminência de cair no precipício, né? Porque é um mundo novo, interpreto esse conto assim, né? Há uma ordem nova que virá, né? Eles representam o fim de uma ordem.
os velhos. O precipício que se avizinha é o novo e a mudança. Então ele diz assim, ó, foi a primeira vez numa vida inteira em que ao mesmo tempo sentiram como se o mundo debaixo da aldeia se levantasse e tudo inclinasse mais ainda para a boca da queda. Isso que se levanta é justamente essa novo mundo que vem nessa nova geração. Assustados, os velhos chamaram o cão, não fosse o cão rebolar e morrer. Seguraram-se um ao outro e seguraram o cão. Assim estiveram enquanto assim se sentiram, unidos. Então veja, diante da mudança, do desconhecido, do novo, é o outro que pode nos dar guarida. Me parece ser de novo aqui. O tema do respeito dos animais atravessa demais os textos, né? Tinha um pássaro no coração, era assim mesmo o lugar mais decente de aprisionar um animal de estimação. Ou seja, não se aprisiona um animal. O máximo que você faz é colocar um animal no coração, não numa jaula. Os animais não se enganavam, diz na Princesa Dama com a Galinha. Conheciam-na por qualquer nesga da pele. Animavam-se, sentiam afinal a sua falta. Mas ela se convencia de que eram pessoas, como eu disse, irracionais. Aí eu trago essa notícia para cá. Será que dá para abrir? Vê se abre aí, gente. Abriu? Não, você vai precisar compartilhar de novo. Você vai lá no compartilhar, vai lá em compartilhar, coloca, e aí ela vai aparecer pra gente. Então, para não me perder nesse rumo, eu vou ler a notícia e depois eu coloco o link no grupo, se vocês quiserem. É uma notícia de um orangotango de 33 anos, chamado Sandra, que recebeu um habeas corpus para ser libertado, ser solto. E ele teve conferido a ele, do ponto de vista jurídico, o estatuto de pessoa, não de propriedade, não de animal. Então, enquanto pessoa, esse macaco foi libertado, aos 33 anos de idade. Ele recebeu um habeas corpus. É disso que se trata a notícia. Tá bom? E essa é uma discussão muito, como eu falei para vocês, muito premente na literatura sobre ética e direito dos animais. Né? Por exemplo, tem um autor muito importante que é australiano, chamado Peter Singer, né? Autor de livros como Libertação Animal, um dos grandes filósofos vivos ainda até hoje, que escrevem sobre esse tema. Então é uma questão ética de primeira ponta, a questão de se os animais são pessoas e devem, portanto, ter o seu estatuto, inclusive jurídico, modificado e assim não poderem ser utilizados, empregados para fins humanos. Eu acredito que o nosso querido Walter Hugo Mãe está antenado com essas discussões. Seria bom colocar no grupo de leitura esse link. Eu vou colocar. Muito bom. Ixi, eu já me perdi. Peraí. Da natureza, né? Sim, e tem depois até os textos, inclusive, Sônia, se você quiser, indico. Tem hoje já bastante coisa traduzida para o português, até um tempo atrás não tinha. Essa questão ela cresceu um pouquinho no meio acadêmico brasileiro. Lá na Federal de Santa Catarina tem um grupo de estudos ligado a essa discussão, na área da filosofia, sobre o Estatuto Ético dos Animais. E tem já hoje bastante material que eu depois trago para vocês. Eu deixei de compartilhar. Deixou. Deixei aqui, eu apanho disso ainda. E nem comidos, né, Jean, também? Exato. O próprio vegetarianismo, toda essa discussão, ela vem um pouquinho... o fundamento filosófico dela, claro, as pessoas podem ser vegetarianas ou veganas por mil outras razões, por religião até, inclusive, por saúde, tá? Mas existe toda uma discussão ética seríssima a respeito disso, tá bom? Aqui só para finalizar, acho que era até o meu último slide, para não tomar demais aqui o tempo de vocês, né? Do respeito dos animais. Vocês visualizam o PowerPoint? Sim, sim. Tá. Sim. Então tá bom. E um que a Sônia trouxe logo no começo, né? Lá dos cães como milagres abundantes, haveriam de curar tanta tristeza se as pessoas soubessem que eles são esses milagres, né? Fizemos-lhes festas, apanhamos pulgas, eram pulgas santas, consequências de querermos acreditar em algo bom. Então essa é uma outra dimensão ética presente no texto, né? Eu acho que o texto traz toda uma mensagem de proteção da natureza, defesa dos animais, fortíssima. Ou seja, são valores que esse cara que não queria trazer valores para as crianças está fazendo, né? Quer ele goste, quer ele não goste. Né? E um outro tema que
foi tocado aqui, que é a importância da fantasia e da ilusão como constitutivos dessa dimensão ética. E aí trago esse texto do Modo de Amar, que já foi lido, né? Mãe, acho que fiquei despreocupada da lucidez, eu sou sempre o pássaro a cantar. E ele diz, quem se vê proibido de amar inventa outra realidade. Uma fantasia, ainda que seja por fantasia, vivo na fantasia. Né? Isso faz parte, não só da vida infantil. Né? Por exemplo, nesses momentos que a gente está aqui lidando com um mundo tão adverso, tão triste, e em pandemia, em isolamento, nós nos alocarmos, ainda que provisoriamente, enquanto lemos um livro, no âmbito da fantasia, do faz de conta, do ficcional, ele alivia as pressões da vida real. Né? Isso não só para as crianças. Né? E, por fim, essa outra passagem, que é da Nossa Senhora da Vila do Conde, o narrador, né? Eu disse, tenho pena, preferia que tivesse sido verdade. Né, quando ele está lamentando com o Chiquinho, que aliás é o único personagem que tem nome em todo o livro, é o Chiquinho. E ele, para minha surpresa, o Chiquinho respondeu também. O ser mentira obrigava-nos a um dia normal, sem mais nada senão aquele abandono, aquele adiamento da vida inteira. Então, olha só, se aquela ilusão permanecesse, aquele agito, aquilo motivaria, incentivaria vidas, colocaria felicidade. Mas como era mentira, o que sobrou é abandono. Então, quer dizer, as ilusões também desempenham uma função nesse nosso sobreviver, né, na nossa vida. E esses são valores desse tratado ético, narrativo, chamado Contos de Cães e Maus Lobos. Então, com isso, eu paro de compartilhar. Desculpa, estou correndo, mas eu sei que já está tarde.